no proof is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Você sabe, a fé é necessário que você aprenda realmente a crescer e a desenvolver essa fé. Então não é exatamente somente uma coisa que Deus derrama sobre você e você passa a ter fé de um dia para o outro. É necessário que você desenvolva e continue crescendo no entendimento do que significa a fé, experimentando dia após dia, não é, a ação de Deus na sua vida através daquilo que você conhece de Deus. Então preste atenção. Como eu vou conhecer a Deus? Através da sua palavra. E conhecendo essa palavra é que eu vou colocá-la no meu dia a dia. É que eu vou experimentar Deus através daquilo que está escrito. Deu para entender? Então você toma a palavra do Senhor como orientação e bússola para a sua vida e vai aplicar com a esposa, com os filhos, no trabalho, na vida financeira, na sua vida emocional, nos seus sentimentos, não é? Para que você possa planejar nos seus sonhos, em tudo que você fizer. Então você vai estar firmado e fortalecido realmente, né? Nessa firmeza da palavra de Deus para que você possa seguir em frente e possa conhecer, experimentar o Senhor no dia após dia. Temos falado sobre isso nesses dias, com relação às expectativas, de onde vem a sua força, o seu ânimo. E nesta manhã nós vamos falar sobre a ansiedade. E aí, você acordou ansioso nessa manhã? Você está ansioso por alguma coisa? Tem algum acontecimento importante nesse dia? Tem alguma coisa que você está na expectativa que vai acontecer e por causa disso você está agitado, nervoso, irritado, ansioso, estressado, não é? Então todas essas coisas muitas vezes atrapalham os nossos relacionamentos familiares, não é? O casamento, muitas vezes, e de uma forma muito forte. Então eu paro de falar, paro de me comunicar, não quero falar porque um pouco de palavras já fico irritado, não consigo realmente expor um pensamento, explicar um ponto, eu não consigo, não tenho paciência. Por quê? Porque eu já chego irritado, cansado, ansioso. Tá faltando, estou percebendo que tem muita coisa para pagar, tem muita coisa para consertar, para acertar, e ainda por cima chega em casa, a esposa não está bem, o marido não está bem, os filhos não estão bem, tem coisa que precisa arrumar, e o que você quer? Você quer fugir, escapar de tudo isso. Mas a palavra do Senhor em todo o tempo vai nos mostrando e vai nos dando uma direção, vai nos mostrando realmente um caminho, nos dando realmente, abrindo uma porta em meio à dificuldade. É isso que você precisa, em primeiro lugar, crer que a ação de Deus traz sobre as nossas vidas providência. Providência, mas não é uma providência humana, de alguém que está afim num dia e no outro dia não está. A aliança de Deus com o homem é imutável, intransferível. O Senhor Deus, ainda que seja transcendente, ele é imanente, ou seja, ele se relaciona conosco e deseja se manifestar na vida dos seus filhos. É isso que você precisa entender. Deus quer, deseja se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas a tua incredulidade, teimosia, orgulho, não é? E o ego, o egoísmo, tem muitas vezes atrapalhado e impedido a ação poderosa do Senhor. Como é importante nós nos achegarmos diante do Senhor humildemente, sob o ponto de vista de dependermos, de reconhecermos que precisamos, não sabemos, somos falhos, pecadores, erramos sim. Esta postura vai facilitar o teu relacionamento com o Senhor, para que você se achegue diante de Deus em verdade, não tentando justificar ou explicar, mas falando: Senhor, eu errei, escolhi errado, tomei uma decisão errada, eu deveria ter feito diferente. Senhor, o que aconteceu no meu casamento? Senhor, olha só a minha vida, eu não olhei para os meus filhos, eu não prestei atenção na minha esposa, eu não consegui acompanhar meu marido, enfim. Senhor, tem misericórdia e compaixão da minha vida. E no meio de tudo isso, o Senhor vai estar agindo, desfazendo, não é? Essa angústia, da ansiedade, do medo, da expectativa das coisas que não aconteceram.
E falando sobre ansiedade, eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 25. Está escrito assim, olha: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 40 centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então veja só que coisa interessante que nós podemos aprender aqui. A necessidade de confiar, esperar e se entregar nas mãos do Senhor. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento intenso com Deus. Sim, nós não podemos nos relacionar com Deus de forma superficial. Eu acredito em Deus, mas Ele não tem todo esse poder sobre a minha vida. Ah, não, Deus existe, mas Ele não está comigo. Chegou a hora de nós assumirmos um relacionamento. E assumir significa uma via de mão dupla. Significa você se entregar nas mãos do Senhor e, claro, experimentar Deus em sua vida. O novo nascimento é exatamente isso, nascer do Espírito. É a ação de Deus no meu interior. Não sou eu que simplesmente decido mudar de vida. Não sou eu que somente faço uma escolha e daqui por diante eu quero ser bonzinho e não quero mais pecar. Não é isso que acontece. Acontece algo no seu interior. Por quê? Porque você reconhece a necessidade de Cristo, porque você olha para Cristo como Redentor, porque você vê em Cristo aquele que te substituiu lá na cruz do Calvário e te libertou do império, do poder, do domínio do pecado. Então, o que acontece com os homens nos dias de hoje? A ansiedade vai dominando as suas mentes e os seus corações, e isso tem estragado, corroído, corrompido relacionamentos, famílias estão sendo destruídas por causa de tanta ansiedade. Sem contar os muitos males na saúde, não é? E males emocionais, e aí a busca por remédios para dormir e coisas a fim de tentar tirar aquele problema do caminho. Então Jesus estava conversando com o povo judeu, e todos eles estavam ansiosos naquele tempo por conta do trabalho, por conta de comer e beber e vestir. Então Jesus chega para ele e fala assim: olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Porque não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, Deus sabe do que você precisa. Jesus estava mostrando ao povo a necessidade deles se achegarem, deles olharem para Deus, o Criador, e colocarem em Deus a confiança de que o alimento, as vestes, não é? Todas estas coisas são inferiores ao valor do homem diante de Deus. Então, Deus tem cuidado do homem. Deus tem zelo pela sua criação. E é evidente que o Senhor vai trazer o sustento e o suprimento que você necessita. O que acontece aí muitas vezes é que a gente quer que o Senhor atenda o que a gente gosta, aquilo que eu quero, mas muitas vezes o Senhor vai se voltar para você e trazer sobre a sua vida aquilo que você precisa. Não é? Muita gente talvez esteja aí pedindo um telefone último tipo ou um carro super especial, mas o Senhor está falando sobre a sua vida, sobre quem você é. Deu para entender?
quem você é, o que é que você está vivendo nesse tempo. Eu tenho visto muitas pessoas que têm fugido, não é? Até mesmo de uma melhora profissional, porque tem medo de uma entrevista, porque tem medo de conversar e de se expor e de parecer alguma coisa pelo qual a sua imagem pode ficar arranhada. A imagem hoje em dia é uma coisa fundamental. As pessoas constroem um personagem e levam esse personagem adiante para todo mundo, querendo impor esse personagem para as pessoas. Mas no seu íntimo são ansiosos, medrosos, covardes, angustiados, muitas vezes com um sentimento, com uma autoestima muito estragada, porque exatamente estão sempre fugindo, sempre se acovardando, nunca enfrentando, e isso tem trazido prejuízo, não tenha dúvida. Então Jesus vem aqui agora no momento e fala assim, olha, não fiquem ansiosos, porque o vosso Deus cuida de vocês. A necessidade de que você entenda que qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar poucos centímetros à sua própria vida. Por mais que você esteja ansioso, você vai conseguir mudar alguma coisa? Então, Jesus explica, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, ou as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não têm celeiros para juntar as sementes, mas são alimentadas. Por quem? Quem alimenta as aves? Quem formou o lírio do campo? Quem sustenta todas estas coisas? Não é o Criador? E você o que é? Criação. Você faz parte de tudo isso. O lírio, o pardal, o homem, a mulher, nós somos a criação de Deus. Então, Deus criou, mas ao mesmo tempo não se importa? Não é isso. Pelo contrário, a criação está debaixo dos cuidados de Deus. E é certo que o Senhor vai se mover para trazer sobre a sua vida aquilo que você necessita. Mas Jesus aqui mostra algo que é muito importante. Então, os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, é que ficam desesperadas, arrancando o cabelo e realmente ansiosos e com medo e tudo mais, e irritadas. Mas aqueles que têm experimentado a Deus podem confiar no Senhor e experimentar o seu poder, a sua providência, a sua provisão, a sua força agindo no nosso interior. E aqui eu quero deixar bem claro que a providência de Deus não é somente o que você precisa. Tá bom, deixa eu te dar que aí você vai ficar bem. A providência de Deus age no momento da dificuldade. A providência de Deus me alcança quando eu passo um dia difícil. Então, muitas pessoas querem imaginar, então, que Deus tem que me atender agora, porque eu estou necessitado, Deus tem que me dar esse tipo de coisa. O que o Senhor quer é que você comece a aprender a confiar nele e ter realmente a fé necessária para continuar avançando. E isso é experimentar Deus. E nós experimentamos Deus em dias difíceis. Porque Jesus disse sobre aflições que nós teríamos que passar neste mundo. E ele mostrou que através do seu poder ele nos dá a vitória. Então, creia. Mesmo que hoje seja um dia difícil, complicado, e que você fala, isso aqui não tem jeito, confie na providência de Deus. Deus, ao meu redor tudo está complicado, mas os meus olhos estão postos em ti, e eu espero no Senhor. Há uma paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e que guarda o coração. É a paz de Cristo. Então, cuidado para não imaginar que ter coisas fará com que você viva bem. O Deus da criação, que sustenta todas as coisas, vai te sustentar. Dependa, espere, confie no Senhor. Por isso é que ele falou assim, homens de pequena fé, né? Que ficam inquietos, pensando, irritados, enquanto isso você está aí brigando em casa, aborrecendo a sua família, ficando angustiado e não produzindo bem no seu trabalho. Por quê? Porque você está aí ansioso, está nervoso e achando que tudo conspira contra você. Então tome uma posição diante de Deus para viver o melhor do Senhor sobre a sua vida. Eu quero compartilhar um texto com você que está em 1 Pedro 5,7. Que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor Jesus toda a tua ansiedade, porque o Senhor cuida de você. Deus te abençoe para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.